Olá, meu nome é Jairo Jorge, eu sou jornalista e apresentador do programa Domínio Público. Aqui em discussão, educação, inovação e o futuro do Brasil e do Rio Grande. No Domínio Público de hoje, em debate, o potencial das startups. Na sociedade do conhecimento, as nações buscam se tornar celeiros de inovação. E o Brasil pode sim se transformar numa nação de startups, mas para isso precisa enfrentar alguns gargalos, como a burocracia e o afastamento entre a academia, a universidade e os empreendedores. Para falar sobre o potencial das startups, nossos convidados são François Hall, presidente da Associação Gaúcha de Startups. Após cursar a faculdade de Business na França, ele morou por 2 anos no Japão e 13 anos nos Estados Unidos. Há 15 anos, ele tem experiência profissional com startups e empresas de grande porte, como a Motorola e a Oracle. Atualmente é cofundador e diretor executivo da Qiskad, uma empresa de tecnologia voltada ao varejo. É também nosso convidado Felipe Garcia, coordenador de aceleração do UOL. Formado em administração, ele possui mais de 6 anos de experiência com empreendedorismo, startups e também consultoria e inovação. É coordenador de mentorias, organização de workshops e gestão de programa de aceleração. Ele atua já há 4 anos na UOL, onde também já foi coordenador de processo de busca e seleção de startups. François, para a gente começar o nosso programa, principalmente para aqueles que não são iniciados, o que é efetivamente uma startup? Boa noite. Uma startup é uma empresa geralmente pequena que tem uma base tecnológica que está tentando lançar um produto novo. A principal característica de uma startup é o grau de risco, de incerteza. Geralmente não tem produtos equivalentes no mercado. E a empresa vai precisar primeiro provar que tem demanda, que dá para cobrar para esse produto e que vai ser possível de entregar a solução. Se você pensar no exemplo da Uber, quando eles foram lançados em 2009 em São Francisco, eles precisaram primeiro provar que teria um grupo de pessoas com carros dispostos a usar o carro deles para levar pessoas de ponto A até o ponto B. Eles precisaram provar que teria pessoas para baixar um aplicativo dispostos a esperar o motorista da Uber, em vez de usar táxi, ônibus, metrô que já tinha em São Francisco. Depois de conseguir provar isso, conseguiram crescer bastante, né? Então, a contrapartida desse risco que uma startup toma é que muitas vezes não dá certo, mas quando dá certo, pode dar muito certo. Isso é a principal diferença com outro tipo de empreendimento tradicional. Se você vai abrir uma pizzaria, por exemplo, você já sabe o que precisa para fazer uma pizza, você já tem ideia sobre o preço para vender uma pizza, o custo para fazer uma pizza. Então tem menos risco, mas o potencial de dar certo é muito menor do que no caso de uma startup. Felipe, o que é preciso nosso país fazer, realizar, se transformar para virar efetivamente uma nação de startup? Olá, boa noite. Obrigado pelo convite de participar do Domínio Público. É uma pergunta complexa, não tem uma resposta única para o Brasil se tornar efetivamente uma nação de startups. O que as aceleradoras, por exemplo, vêm fazendo é justamente entrar como um um catalisador no estágio que a gente chama muito cedo ainda da startup. Então, quando ela está começando, ela conseguiu um investimento, por exemplo, isso aí já conseguiu dar uma sustentação maior para os empreendedores no início. Mas a gente acredita que também temos gargalos antes do próprio empreendedor começar, como, por exemplo, na formação de empreendedores. O Brasil, acho que ainda forma muito pouco empreendedores, talvez forme muitas pessoas prontas para trabalhar em grandes empresas. E trabalhar numa grande empresa e começar uma startup, muitas vezes precisa de capacidades técnicas diferentes, não necessariamente iguais, mas que podem justamente
trabalhar numa grande empresa pode, inclusive, te ajudar a começar uma startup com experiência, enfim, setorial ou até de negócios ou de tecnologia. Mas acho que a questão da formação ela é muito importante, a questão da própria burocracia também. O governo poderia estimular mais o próprio empreendedorismo através de legislação e acho que através também do próprio ensino, né, dentro das universidades públicas e nas escolas públicas também. Qual a diferença entre aceleradora e incubadora? Essa é uma pergunta que acho que muitos empreendedores têm dúvidas e muitas pessoas às vezes confundem, mas porque até são conceitos parecidos. A incubadora, ela oferece um espaço físico, ela oferece dentro de uma universidade, o que é muito importante, quer dizer, se a startup tem uma base tecnológica muito forte, por exemplo, em hardware, né, em componentes eletrônicos, pode fazer muito sentido ela estar dentro de uma incubadora, de um curso de engenharia mecânica, uma engenharia industrial, enfim. Então, além de infraestrutura e dessa aproximação com a universidade, a incubadora também oferece uma série de serviços parceiros, como contabilidade, assessoria jurídica, etc. Só que ela não investe financeiramente no projeto, ela não se torna sócia da startup. Ela cobra uma mensalidade do empreendedor muito, muito mais baixo que o valor de mercado de um aluguel, por exemplo, ou de outros, e um custo mais baixo nesses serviços também. A aceleradora, por sua vez, ela investe financeiramente nos projetos, né? Então ela se torna sócia das startups, apoiando aí com um investimento financeiro para a startup conseguir financiar a sua operação e também com a própria parte de mentorias, né, em que a gente consegue conectar essa startup a profissionais experientes de mercado que já fizeram acontecer uma vez, por exemplo, já empreenderam, já tiveram sucesso. E também a gente capacita esses empreendedores através de workshops, né? Então a gente mapeia aí os conhecimentos necessários para tocar uma startup e a gente passa esse conhecimento através dos workshops dentro do programa de aceleração. Então acho que basicamente essa é a diferença. Vamos assistir agora uma pergunta da Beatriz Bevilacqua, ela que é comunicadora da startup Farm. Oi, boa noite para vocês. Meu nome é Beatriz, eu sou comunicadora de startups aqui de São Paulo, também de Belo Horizonte. Faço a comunicação também de uma aceleradora bastante reconhecida na América Latina, chamada Startup Farm. Eu tenho lido bastante sobre o ecossistema gaúcho, que está amadurecendo. Tem muitas startups promissoras por aí. E eu queria entender como é que faz se uma empresa, uma startup, alguém que tem uma ideia inovadora quiser se inscrever na Associação Gaúcha de Startups e quais seriam os benefícios. Obrigadão. François, como tu responde a esta pergunta? Beatriz. Beatriz, a maneira mais simples é para uma startup de ir no site, visitar o site da AGS, o site é agstartups.org.br. Lá você vai achar um link para poder se cadastrar. E uma vez que você se cadastrou na AGS, você vai ter acesso a todos os benefícios da AGS. São dois tipos de benefícios hoje para associados. O primeiro são os descontos que nós negociamos com várias empresas que oferecem produtos e serviços que são importantes para uma startup operar. Por exemplo, nós temos desconto com a Amazon, com a Zendesk, com a RD Station, que para quem é startupeiro, eles sabem que são serviços que são muito importantes. E o segundo tipo de benefícios é mais na ideia de capacitação do empreendedor. Um dos grandes desafios para um empreendedor é poder aprender tudo que ele não sabe quando ele começa. Geralmente um empreendedor, ele sabe muitas coisas sobre um domínio, por exemplo, ele sabe como programar, ele não sabe nada sobre como vender, como fazer o marketing da empresa. E a AGS também tem uma série de classes, de workshop, de palestras gratuitas para os associados para ajudar esse fundador a adquirir esse conhecimento que ele precisa para ter sucesso. É isso. Pessoal, nós falamos um pouco aqui, o Felipe falou sobre a burocracia, né? O Brasil é burocrático, agora o Rio Grande do Sul é talvez o estado mais burocrático do Brasil. No que isso atrapalha aí, o surgimento das startups, na tua opinião? Eu acho que na vida de uma startup, o que tem mais valor é o tempo. O fato é que na Califórnia leva um dia para criar uma empresa. Aqui, quando eu criei a Quiskad aqui, levou mais de 6 meses. Se você adicionar todos esses processos que duram mais tempo aqui, você acaba na situação seguinte: na média, nos Estados Unidos, para até uma empresa, mas deslanchar
começar a haver um crescimento expressivo do faturamento, na média, leva entre 2 e 3 anos. Aqui leva entre 4 e 5 anos. Por causa de todas essas pequenas coisas que duram uma semana lá, 5 semanas aqui. Eu acho que esse fato é talvez uma das maiores causas de mortalidade de uma startup. Uma startup tem pouco dinheiro, ou seja, ela tem pouco tempo para conseguir provar o modelo dela e começar a crescer. Se ela não consegue, porque tudo demora mais tempo, toda essa democracia faz que ela demora muito tempo para criar uma empresa, para conseguir o CNPJ, enfim. Isso acaba matando startups que não deveriam morrer. Então, eu considero a burocracia como talvez uma das maiores causas de mortalidade de startups, talvez um dos maiores desafios para o Brasil justamente se tornar uma nação de startups. Como é que tu vê essa particularidade do Rio Grande do Sul? Tu também trabalha muito aí com a questão da aceleração, apoio às startups. Eu concordo com 100% que o François comentou, justamente porque a startup, o maior ativo dela, né, no momento que ela começa, é justamente fazer as coisas mais rápido. Então, o ativo dela que ela tem justamente é o tempo e o conhecimento que ela detém, né? E a burocracia, ela trava essa maior velocidade para fazer as coisas. E justamente porque empreender no Brasil é tão desafiador. Então, quando tu comenta com uma pessoa de fora do Brasil sobre as dificuldades burocráticas que tu tem aqui, os empreendedores estrangeiros ficam muito impressionados com a capacidade de entrega e de execução do empreendedor brasileiro, justamente porque ele tem muitas dificuldades e a estrutura de apoio para ele aqui também não é tão forte como, por exemplo, num país que o François comentou, nos Estados Unidos. Então, o governo acho que tem ainda desafios importantes a vencer na burocracia, na legislação, estimular o empreendedorismo através de tanto de ensino quanto de leis que fiscalmente beneficiem empreendedores e investidores, que é uma relação, né, que precisa ser estimulada a acontecer. E, enfim, é um longo caminho que temos à frente. Mas acredito que a gente, né, a passos ainda, talvez não tão rápidos, não tão largos, mas acha que a gente está avançando para ser uma nação de startups. Não sei te precisar em quanto tempo que isso vai acontecer e qual vai ser o grande momento que isso irá acontecer. Mas eu acredito que a gente está caminhando para isso. Pessoal, hoje a Inglaterra, a França e Israel são 3 países proeminentes, né? Que a gente pode aprender, que estimulam muito o nascimento, né, e o surgimento das startups. O que nós podemos aprender com esses países? Esses 3 países mudaram muito em 10, 15 anos, especificamente em relação à tributação de startups, por exemplo. A França também tinha demorava muito tempo, por exemplo, para criar uma empresa. Eles mudaram isso com o objetivo de facilitar a criação de novas empresas. Então, eu acho que, para mim, o Brasil poderia olhar esses exemplos. A França é um bom exemplo porque ela demorou muito tempo, muito mais do que a Inglaterra, para modernizar a legislação, mas ela conseguiu fazer isso agora. Isso deu um resultado muito bacana 5 ou 7 anos depois. Então, simplificar o processo de criação de empresa, simplificar a tributação. A tributação no Brasil tem 2 detalhes que são importantes. Primeiro, na Europa ou nos Estados Unidos, o governo tributa o lucro. Mas se uma empresa perde dinheiro, a empresa não paga impostos sobre isso. Aqui você paga impostos mesmo perdendo dinheiro. No caso de uma startup, é um grande problema, porque uma startup, por definição, vai perder dinheiro por muito tempo até o investimento começar a dar retorno. Então, o governo brasileiro poderia pensar em exonerar de tributação startups que não fazem lucro. Simplificar a tributação é importante. O Brasil precisa de um choque de simplicidade, um choque de decomplexificação, né? Minha empresa é uma empresa pequena, eu estou no simples, mesmo assim, todo mês eu tenho 6 ou 7 guias, um CID, um INSS, ou GPS, ou simples. Essa complexidade, mesmo que no final das contas não é tanto dinheiro, mas a complexidade da tributação é absurda, e causa custo. Eu passo muito tempo fazendo isso, eu preciso ter um contador. Uma empresa que nasce na França não precisa de contador.
Está tudo online, porque é muito simples, muito rápido. Aqui não é possível isso. Felipe, Israel tem investido muito também na pesquisa, em torno de 4,5% do seu PIB está sendo investido hoje em pesquisa. É o país que mais investe hoje em ciência e tecnologia. O ESE, por exemplo, nasceu, né, em Israel. Como é que tu vê essa questão principalmente essa questão da universidade, né? Porque lá eles estão aproximando muito a universidade do empreendedor. Como é que tu vê essa questão aqui no Brasil? Que lição a gente pode tirar disso? Aqui é muito tímido ainda o ensino do empreendedorismo dentro das universidades. Eu, particularmente dentro da URGS, eu tive algumas experiências com empreendedorismo, através de empresa júnior, através de próprias cadeiras de empreendedorismo também dentro da faculdade. Mas eu acho que foi ainda muito tímido ainda, foi muito pouco, né, realmente o contato. Acho que lá em Israel o ensino dessas matérias ligadas à inovação, ligadas ao empreendedorismo, elas são bem mais presentes. Então, eu acho que dentro da universidade falta talvez essa conexão entre o que é ensinado na sala de aula e como que tu aplica isso num problema real. Ensinar o aluno, talvez, a resolver problemas complexos através dos conhecimentos que você passa. Enfim, a universidade né, a universidade pública, a universidade particular, enfim, só diferenciando um pouco, eu acho isso. A particular, ela tem um pouco mais de facilidade de rapidamente mudar um pouco o seu currículo e se adaptar mais às mudanças de mercado. A pública tem as suas próprias dificuldades, particularidades de ser vinculada a governo. Mas eu acho que na universidade, eu acho que isso não está na velocidade talvez que a gente gostaria, mas acho que isso está mudando através da inserção do empreendedorismo como matéria, de conhecimento. Mas eu acho que é importante comentar que o governo ele não tem só a universidade também como canal para, por exemplo, estimular. O governo tem um programa chamado Startup Brasil, por exemplo, que é um programa que já investiu em 4 turmas, juntamente com aceleradoras. É uma parceria público-privada que nas 4 turmas anteriores deu super certo. E é um programa muito, muito bem reconhecido e avaliado tanto pelos empreendedores, que são quem recebe o benefício, quanto pelas aceleradoras que fazem um investimento financeiro através do programa. Então é uma ação do governo que foi super bem avaliada e recomendada e que deu um resultado super importante. Se não me engano, o programa de investimento do governo, para cada real que o governo investiu, o mercado colocou R$9 para cada real do governo. Então tu consegue captar R$9, tu tem um programa super bem sucedido do ponto de vista de retorno do investimento. Pessoal, uma das críticas que é feita é que nós produzimos muitos papers, mas poucas patentes, né? Como é que tu vê essa questão da universidade mais relacionada com o empreendedorismo, né? Esse é o caminho? É possível isso? Porque todos os países têm aproximado, França, Inglaterra, Israel, por exemplo, tem essa aproximação maior da universidade com o empreendedor. Sim. Eu acho que, eu estou aqui há 7 anos, eu acho que isso começou a mudar, essa relação entre a universidade e empresas melhorou bastante. Hoje são quase todas as universidades no Sul, por exemplo, acho que o Tecnopuc foi na vanguarda disso, para criar um polo de incubação de empresas dentro da universidade. Acho que tem um problema cultural, acho que tem essa mentalidade do professor que não quer se abaixar a participar de um projeto que vai gerar dinheiro. Tem mais uma questão cultural na cabeça dos professores, talvez que tem que mudar um pouquinho, né? Mas acho que já tem um esforço para fazer isso. Em termos de patentes, eu acho que eu vejo isso, eu tentei fazer uma patente no caso da minha empresa, e esbarrou em 2 questões. Primeiro, na lei brasileira, você não existe conceito de patente de software. Então, que isso existe na Europa, existe nos Estados Unidos. Então, isso em si já é como o software hoje é uma área em que tem muitas novidades, né? Não tem como patentear o software aqui no Brasil, primeira coisa. Segundo, de novo, tem essa questão da burocracia. O tempo que leva para fazer um pedido de patente é muito longo. Então, isso é um desincentivo para um pesquisador brasileiro de tentar esse processo, porque ele sabe que vai demorar 10, 15 anos. Para mim, são dois problemas óbvios, né?
que tem nessa questão de patente. A única alternativa para um pesquisador brasileiro é tentar fazer uma patente nos Estados Unidos ou na Europa, que é possível, mas que é muito caro. Uma das questões que hoje, por exemplo, a Europa está trabalhando bastante com uma estratégia, né, de inovação para efetivamente crescer a partir da tecnologia da ciência. E a Finlândia tem sido hoje, digamos, uma expressão de uma pedagogia da inovação, né? Ou seja, buscar essa nova relação do estudante. É preciso a gente buscar essa experiência. Por exemplo, aqui a Universidade de Caxias já tem uma relação muito forte com a Finlândia. É possível a gente também mudar já lá na graduação, isso, Felipe? Por isso a questão do empreendedorismo que tu falas, né? Essa questão da ausência, muitas vezes, da cultura. Nós preparamos muito mais os jovens para serem, às vezes, funcionários públicos ou funcionários de grandes empresas privadas do que efetivamente ser um empreendedor. E isso tem muita diferença entre uma coisa e outra, né? Tem diferença e eu acho que, vamos lá, empreender no sentido da palavra, né, que é começar um negócio novo, vai te exigir algumas habilidades que não, são técnicas, muitas vezes, e também são habilidades interpessoais e como é que é, soft skills que a gente chama, né? A parte técnica eu acho que é a parte que a gente está, talvez, como é que eu vou falar? Na verdade as duas você precisa trabalhar, mas a parte técnica eu diria que você consegue talvez trabalhar de forma mais fácil, que é um conhecimento um pouco mais encaixotado. Agora as habilidades interpessoais, por exemplo, do empreendedor, saber comunicação, vender, enfim, isso é um desafio super grande também que a universidade tem para preparar um aluno para ser um empreendedor. Então não é fácil também, né? Já se percebe uma mudança na universidade, isso foi fruto de uma mudança na legislação. E isso começa a trazer os resultados, aproximando a universidade do mundo empresarial. Muitas vezes essas mudanças legais são necessárias, né? Veja que havia toda a preocupação com o investidor anjo, né? Hoje há uma nova lei, a Lei Complementar 155, que dá uma certa segurança. Isso ajuda esse processo de nascimento, de transformar o nosso país, o nosso estado, num celeiro de startups? Eu acho que ajuda muito. Até o simples fato do governo agora reconhecer que tem uma nova categoria de investidores focado em startups, criando regras claras, eu acho que é importante, uma forma de reconhecimento do que está acontecendo. Eu acho que vai incentivar muitos investidores que talvez gostavam de inovação, tinham interesse em investir em inovação, saber que eles vão poder fazer esse tipo de investimento com mais segurança. Então, eu acho que é muito importante. Acho que, como sempre, nenhuma lei é perfeita, essa não é perfeita também. Então, eu acho que a experiência do ecossistema é que vai ter mais mudanças no futuro para aprimorar essa lei. Mas, com certeza, o fato de reconhecer, de dar um status específico, regras claras sobre esse investimento é bom para investidores anjos e bom para startups. Faltou ainda, Felipe, incentivar o investidor, trazer benefícios, porque a lei ela dá uma segurança jurídica, né? Mas ainda falta esse aspecto do incentivo? Digamos que assim, o consenso, não há um consenso, é difícil falar em consenso, mas há um entendimento geral do ecossistema brasileiro de startups, que os investidores estão incluídos nisso, que o governo, que nem o François comentou, reconheceu a atividade, o que é super importante. Então o governo reconheceu que especificamente existe investidores anjos, startups recebendo investimento, e isso é benéfico para a sociedade como um todo e é benéfico para o país se desenvolver, desenvolvimento econômico. Mas o governo também perdeu uma boa oportunidade de incentivar que isso ocorra de forma mais acelerada, digamos assim, né? Então você tem um formato de tributação que não, que não ajuda muito o investidor não estimula tanto o investidor assim a fazer vários investimentos, né? Agradecer aqui a participação do François Roll, presidente da Associação Gaúcha de Startups, e também o Felipe Garcia, que é coordenador de aceleração da UOL. Obrigado pelas contribuições e também sobre a reflexão sobre o potencial que efetivamente as startups representam para transformar o nosso Rio Grande, o Brasil, num celeiro de inovação. O nosso programa fica por aqui. Deixa as suas sugestões, ideias, temas que você considera necessário, né, trazer para o domínio público nas redes sociais.
Nós voltaremos na próxima semana. Até lá! Conheça os melhores projetos dos municípios gaúchos na solenidade de premiação do Prêmio Gestor Público 2017, dia 7 de novembro, às 19 horas, no Teatro Dante Baroni da Assembleia Legislativa. O PGP é uma iniciativa de responsabilidade social dos auditores fiscais que valoriza os projetos inovadores que melhoram a qualidade de vida da sociedade. Prêmio Gestor Público 2017, Prefeitura atuante, comunidade segura.